Olá, bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Mais uma vez, lembrando a todos que quiserem nos conhecer, quiserem interagir com a gente, quiserem ir lá no Instituto, quiserem fazer perguntas, nosso QR Code com as mídias sociais está aqui em cima, para todos que quiserem nos acompanhar. Hoje, voltamos a receber a doutora Meriane, para a gente conversar um pouquinho mais, e hoje tentando trazer algumas novidades. Para quem não sabe, o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica foi essa semana passada. A doutora Meriane, que estava lá, vai nos contar aí um pouquinho mais da gente poder discutir coisas que a gente viu de diferente lá no Congresso. Como você está, Meriane? Tudo bem, Leandro. Mais uma vez, um prazer estar aqui conversando com você, falando para o pessoal aí coisas, trazendo novidades para os nossos pacientes, para as pessoas que nos acompanham. Como você mesmo disse, o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica foi na última semana. E a gente teve a oportunidade de interagir com colegas que também fazem cirurgia bariátrica, empresas que trazem para a gente novidades na área de grampeadores e tal. E até ver o que tem de relevância científica a respeito do tema aí, de novidades que podem acrescentar nos nossos pacientes, nos nossos acompanhamentos, né? Eu acho que para quem não sabe, os congressos, nós médicos usamos muito esses congressos para ter contato com pesquisadores, com pesquisas que estão sendo feitas de maneira mais recente, para ter contato com outros médicos e nós podemos interagir, o que está dando certo, o que está dando errado, trocar experiência sobre pacientes, esse tipo de coisa. Diz para mim, o que você viu de mais interessante lá no Congresso? Sim, os temas são variados, né? E a gente que gosta do assunto, a gente acaba se sentindo atraído por praticamente tudo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, porque está em alta nas mídias, os pacientes eles perguntam no consultório bastante, e me chamou a atenção foram as palestras que tivemos a respeito de microbiota intestinal, né? E como que isso se comporta em relação aos pacientes pós-bariátrica, como que os pacientes se beneficiam em relação a ter feito a cirurgia e mudar de fato o metabolismo e como isso está em alta nas mídias. Eu achei um tema bem relevante, né? E o que você acha disso tudo? Você acha que tem que ser modulada essa flora bacteriana pós-operatória? Como é que você está vendo isso? O que a gente viu no Congresso e os estudos recentes de 2022, né, não tão recentes assim, mas de 2022, mostraram, né, que os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, tanto o sleeve quanto o bypass, né, que são as cirurgias mais comuns que a gente faz aqui no Brasil, eles têm uma mudança bastante relevante da microbiota intestinal. E essa microbiota intestinal, quando ela muda, digamos assim, para melhor, ela se comporta, ajuda ali na modulação tanto dos padrões glicêmicos dos pacientes, quanto dos padrões inflamatórios. Então, se a gente olha como um todo que o paciente portador de obesidade crônica, que é os que a gente lida, eles são pacientes inflamados cronicamente. Na hora que a gente faz a cirurgia, o paciente tem o benefício de ter uma flora bacteriana, uma microbiota que reduz isso e ajuda nessa regulação também da glicemia. Eu acho que é bastante benéfico a gente imaginar que a cirurgia tem outros benefícios também adicionais à perda de peso. Eu acho que assim, para quem não sabe, a microbiota são basicamente as bactérias que vivem dentro do nosso intestino. Sim. Elas são moduladas principalmente pelo tipo de alimentação que a gente come. Então, sim, você ganha obesidade justamente por estar muitas vezes escolhendo ali um produto mais industrializado, um fast food, alguma coisa nesse sentido. Que a gente chama até de mais pró-inflamatório, né? Muito mais pró-inflamatório. Então, além de causar inflamação na mucosa intestinal, ela faz proliferação de bactérias que gostam mais desse, sim, tipo de alimentação. E tudo que a gente quer quando a gente faz uma cirurgia de obesidade, além de diminuir o processo inflamatório, tentar melhorar o tipo de bactéria que você, sim, tem ali, uma vez que a gente pede para o paciente ter uma alimentação mais natural, uma alimentação, sim, mais saudável, e isso deve modular. E hoje nós temos diversos tipos de outros moduladores, que são os pré-bióticos e probióticos, né, que a gente usa justamente para fazer isso, e isso vai melhorar toda a parte de mucosa intestinal, vai melhorar o funcionamento do intestino. Aliás, sim, tem muitos pacientes que até hoje tem o intestino muito preso, tem o intestino porque se não beneficiam come. Se beneficiam muito desse tipo dos de tratamento, com certeza. Né? E aí os temas do Congresso, eles vieram assim, concordar com o que a gente já faz no consultório, né?
que é justamente avaliar a microbiota do paciente, às vezes iniciar um probiótico para aquele paciente que tem, a gente vê que tem um distúrbio gastrointestinal, mesmo antes da cirurgia. Mas uma coisa bem interessante que você falou e que no congresso também isso foi bem abordado, os estudos mostram que a flora intestinal, a microbiota, ela muda não só pelo advento da cirurgia em si, mas pelo advento do paciente estar fazendo um acompanhamento multidisciplinar e ter mudado o padrão alimentar dele. Com certeza. Então, se a gente faz a cirurgia, o paciente continua comendo aqueles alimentos pró-inflamatórios, por mais que tenha o benefício da mudança da flora por causa da cirurgia, ela não é completa porque o paciente não mudou de fato a alimentação. Perfeito. E a gente cai no comum mais uma vez de que a cirurgia por si só ela não resolve o problema do paciente, porque o paciente precisa de um acompanhamento multidisciplinar e, de fato, aceitar que ele precisa mudar do estilo de vida dele. Agora, tem alguns estudos tentando mostrar, né? Eu acho que ainda não foram conclusivos, eu não sei se você viu algum já conclusivo, por exemplo, que a microbiota tenha uma relação absolutamente direta com o estado emocional do paciente. Eu não vi até hoje. Eu acho que é uma linha de pensamento muito legal. Eu acho que pessoas que fazem o tratamento é legal, mas eu nunca vi Eu nunca vi um estudo que faça essa correlação direta, mas eles sempre tocam nesse assunto, né? Que a microbiota é capaz de mudar o comportamento do paciente, ou deixar menos depressivo, mas acho que ainda falta subsídio científico para a gente fazer essa correlação de forma mais afirmativa, né? Mas você sabe que eu gosto muito daquele pensamento de algumas pessoas que falam assim, olha, às vezes tem alguma coisa que vai mudar 1% a sua vida para melhor. E aí você faz uma outra coisa que vai mudar 1%. Aí você faz uma outra coisa que vai mudar 1%. Você vai somando os ganhos, e a hora que você soma tudo isso, você fala assim, poxa, eu mudei 20%, eu mudei 30% a minha vida. Então eu acho que por mais que seja um pequeno ganho, prestar atenção na microbiota é um negócio absolutamente fundamental para a gente estar melhor. Porque assim, é algo que só vai te beneficiar. Ao mesmo tempo não existe nenhum grau de prejuízo em a gente tentar modular um pouco melhor essa microbiota. Ah, com certeza, né? E aí a gente cai mais uma vez no comum e que é uma verdade que as coisas são multifatoriais, né? Com certeza. Então os ganhos também são multifatoriais e mudar o estilo de vida inclui isso também, é fundamental. E tem muita gente falando no Instagram, por aí, em mídias sociais, que é só mudar as bactérias que você emagrece. Também acho que não é uma verdade, não é uma verdade, justamente porque é multifatorial, é uma doença então, que tem... Seria a mesma coisa que falar assim, eu vou tomar probiótico e só de eu tomar probiótico sem mudar a minha alimentação eu vou emagrecer. Não é assim que vai acontecer. É assim que funciona. Não acreditem nesse tipo de mágica, eu acho que é algo a complementar, mas você vai ver que mesmo quando você vai numa pessoa que fala isso, ele vai te impor uma dieta muito mais restritiva, né? Como você sabe que eu gostava muito desse entendimento. Lá atrás tinha aquela Polishop, coisa do tipo, não vou falar Polishop, mas aqueles... vendia online, aquele Abe Swing, outros aparelhos abdominais. E aí que ia resolver assim, a vida, né? Vem de uma fórmula mágica, né? Em 5 minutos nós vamos melhorar muito. Eu até entendo que você pegar uma pessoa que não faz nada e pôr ela para fazer 5 minutos de exercício, ela vai ter benéfico. Mas aí a hora que você olha realmente olha, você compra esse aparelho e ganha o guia da dieta saudável. Ou seja, gente, perder peso é dieta. Se a gente não conseguir modular, melhorar a qualidade alimentar do paciente, não existe como fazer o paciente perder peso. Não existe fórmula mágica, não existe medicação que vai manter a perda de peso de forma sustentada, magicamente. A própria cirurgia bariátrica, por si só, não faz isso. E menos ainda a modulação da microbiota intestinal, porque é multifatorial, né? Para você que está tratando lá no instituto, da parte intestinal também, como você vê a microbiota? Quando você pega uma pessoa constipada ou uma pessoa que tem um intestino muito solto, hoje nós temos muitos pacientes com que a gente chama de síndrome do intestino irritável. Você vê valor nesse tratamento também? Vejo sim. Eu vejo que os pacientes se beneficiam bastante quando a gente adiciona um probiótico, né? É claro que tem cepas diferentes, às vezes você tem que saber escolher um pouco qual probiótico usar para o paciente, mas eles acabam se beneficiando. O que eu vejo é que o comportamento intestinal, eu costumo falar isso para os pacientes,
o intestino, deram o nome de coração e associaram a emoção para o órgão errado. Na verdade, o nosso coração, a parte emocional nossa, tem tudo a ver com o trato gastrointestinal. E a gente, por isso que eu acredito que, de fato, a microbiota tenha essa correlação com o que a gente sente, comportamento, porque a gente vê isso no consultório. Nós temos tanto isso que o intestino ganhou um comportamento emocional para ele, né? Que é o enfesado. Sim. Enfesado não é bravo, não é de mau humor apenas, mas também para nós, um paciente que tem uma constipação, que está cheio de fezes enfesado. Exatamente. Mas eu acho isso bastante interessante, porque modular o intestino do paciente é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. E às vezes o paciente coisa demora para responder, exato. mas... e fora que existem outros fatores, né? A gente vê muito paciente com síndrome do intestino irritável, são pacientes muito ansiosos, que têm um fator emocional associado, que às vezes a gente precisa, de fato, chamar uma equipe multidisciplinar e acompanhar em conjunto para o paciente conseguir ter um ganho mesmo em qualidade de vida. Mas modular a microbiota intestinal, de fato, ajuda bastante esses pacientes. Legal. O que mais você viu lá no congresso que te chamou muita atenção? Não, das partes de tecnologia como um todo, a gente sempre gosta, né? A gente vê aí o que está em alta, o que está acontecendo. A inteligência artificial, ela veio para ficar. Veio para ficar, claro. E, ao contrário do que as pessoas pensam, acho que ela não vai tomar o nosso espaço como médico. Ela vem, na verdade, somar e adicionar em relação a ganho para os pacientes, segurança a gente vê os famosos robôs, né? Dentro da nossa área cirúrgica, e a inteligência artificial acho que está bem alta aí no congresso também, viu? Eu acho que a inteligência artificial ela veio para ficar. Ela veio para melhorar a qualidade do atendimento em amplos aspectos, sentidos. Né? Parece que não, mas nós médicos usamos, vamos dizer assim, um grau de inteligência artificial há muito tempo para estudar. Sim. Nós estudamos medicina com diversos recursos e acho que quanto mais recursos você tem, melhor, ela mais consegue... chance de acertar, né? Sim, se eu chegar hoje para uma inteligência artificial e quiser compactar diversos trabalhos científicos em um determinado tema, de uma nova medicação, a inteligência consegue compactar, o que faz com que a gente consiga ter acesso, isso é muito mais fácil. Eu acho que ela vai mudar o jeito como a gente atende no futuro. Com certeza. Em termos do paciente já chegar com as novas tecnologias. Por exemplo, nós temos um aplicativo novo do Instituto Castro que já está vigorando, e dentro desse aplicativo, logo, uma boa parte do atendimento de você chegar, fazer o seu check-in no Instituto, você marcar consultas, você ter algumas respostas para algumas coisas, vai vir tudo da inteligência artificial que vai estar vinculada a esse aplicativo. Então, quer dizer, nós vamos ter mais tempo para tratar parte médica, para tratar paciente, e fazendo com que muitas vezes a burocracia envolta ao nosso trabalho seja feita por uma inteligência artificial, que é o que precisa. E o que sobra é justamente a relação médico-paciente. Exato. Que a gente consegue aprimorar. Que não é uma coisa que aí sim, você não vai ter não tem como substituir. Inteligência artificial a relação médico-paciente. Então, se a gente conseguir dar para o nosso trabalho, você vê quantas pessoas às vezes vão no médico e fica parado lá 5, 10, 15, 20 minutos com o médico preenchendo papelada, preenchendo documentação, receita, preenchendo um monte de coisa. Né? A inteligência veio para isso. Em termos de robótica, mais do que nunca. Nós temos a tecnologia que a gente tem à nossa disposição para fazer uma cirurgia, vai fazer com que a cirurgia tenha cada vez menos risco, que é o que já acontece. Quando nós começamos a fazer cirurgia de obesidade lá nos anos 2000, a mortalidade da cirurgia bariátrica girava na casa de 5%. Tipo, 5 pacientes em cada 100 morriam. Se pensar, muito alta. Muito Hoje alta. é 0,02%, é um negócio muito baixo. E o índice de complicação é baixíssimo ainda hoje. Isso graças às tecnologias, né? Que vai ser cada vez melhor. Espero, não sei se um dia nós vamos chegar no zero, mas nós vamos aproximar disso, né? Cada vez mais desse ponto zero, que eu acho absolutamente fantástico. Nossa, eu achei bem interessante. Tem alguns... a tecnologia ela acaba conseguindo absorver, por exemplo, um pool de
manobras cirúrgicas de vários médicos, cirurgiões diferentes, e entender qual que é a melhor forma de abordar aquele paciente anatomicamente. Então, trazer isso para a nossa realidade, acho que daqui a um tempo vai ser bastante benéfico, Nossa. fantástico para os pacientes. Eu adoro tecnologia, eu acho que nós temos que usar tudo que está ao nosso dispor. Eu não tenho medo de perder paciente ou emprego por causa disso, ao contrário, acho que a gente tem que saber usar. E sabendo usar, nós vamos dar qualidade cada vez melhor ao paciente no atendimento. Isso é o que eu penso também. Né? E veio para ficar, né? Com certeza. E em termos de cirurgia, você viu alguma coisa diferente assim, para os nossos pacientes? No Brasil hoje, a gente tem algumas outras cirurgias que estão em fase de, digamos, pesquisa, né? Não são liberadas, que talvez daqui a alguns anos estejam liberados aí pelo CFM para serem realizadas, mas ainda tem bastante coisa para avançar e, de fato, determinar quais pacientes que se encaixam em cada modalidade cirúrgica dessas novas bariátricas. Você sabe que eu acho legal explicar para os pacientes? Gente, parem para pensar numa coisa. Às vezes a gente fica aqui falando de técnicas cirúrgicas e já houveram mais de 10 técnicas cirúrgicas da obesidade, sim, muito mais de 10, inclusive. Tem cada vez mais outras técnicas, às vezes vão aparecendo uma aqui, uma ali. A pergunta deveria ser por que existem muitas técnicas cirúrgicas? E a resposta está galgada em dois aspectos. Aspecto número 1, nenhuma delas cura a obesidade. Sim. Gente, se amanhã a gente tivesse, seja um remédio, seja uma cirurgia, que eu pudesse dar para o paciente e falar, olha... Vai ficar magro para sempre. Você vai ficar magro, só precisava daquela. Não precisava de outras. De mais nenhuma esquece outra todas opção, as outras. exatamente. Então ponham na cabeça, nenhuma delas cura a obesidade. Segundo, todos os tipos de cirurgia podem causar alterações da sua fisiologia, ou seja, alterações de como você nasceu. Portanto, elas podem gerar efeitos colaterais. Porque se eu tivesse uma que pelo menos eu pudesse sentar e falar, essa daqui não tem nenhum efeito colateral, esse também só precisava dessa. Não é assim que funciona, por isso que cada vez vamos ter mais e mais estudos e assim por diante. Para tentar melhorar as técnicas. Mas como todo tratamento médico, né? O paciente tem uma doença crônica, a gente vai colocar na balança e vai pesar risco-benefício. Então, a gente vai comprar o risco ou as possíveis alterações fisiológicas que aquele paciente vai ter pelo benefício de ter um metabolismo melhor, de emagrecer, de ter uma qualidade de vida. Então, a gente sempre pesa o ganho e as possíveis perdas, né? Lembrando que nós fazemos cirurgia de obesidade justamente por entender que a obesidade é uma doença tão mais maligna do que o risco da cirurgia que nós optamos por operar. Que compensa ou a gente operar. E nós, acho que você deve ter visto lá, acho que o Dr. Luiz também estava lá, pelo menos falou, das cirurgias revisionais, que é um tema que está cada vez mais em alta. Nós temos ainda 30% de pessoas que fizeram uma cirurgia primária e voltaram a engordar, e acho que nós vamos ter que ajudar esses pacientes de diversas maneiras, incluindo reoperá-los. Você viu muita coisa lá? Tem bastante, né? E a discussão é quando reoperar esses pacientes, né? Porque a gente sabe que são pacientes que tiveram reganho de peso e a gente tem algumas outras opções no meio do caminho antes da gente indicar uma cirurgia revisional. Perfeito. Então, provavelmente esse reganho de peso do paciente é porque em algum ponto do acompanhamento dele multidisciplinar ou da mudança de estilo de vida dele, ele falhou. Geralmente, ele volta a algum comportamento anterior que ele tinha, né? Então, antes da gente chegar na revisional, a gente tem que, de fato, tentar reajustar ali a rota do paciente, trazer ele de novo para dentro do tratamento multi. E nesse meio do caminho temos várias medicações novas que estão surgindo, as famosas canetinhas, as injeções. E, de fato, a revisional, para alguns pacientes, elas podem ser a melhor opção, né? Eu acho que é importante a gente deixar um aspecto aqui para vocês que estão nos assistindo, que não é porque você voltou a engordar que você tem que ter, em primeiro lugar, perder a esperança de tratar. Você sempre vai poder tratar. A ferramenta, muitas vezes, que é a cirurgia bariátrica que você já fez, a gente tem que só fazer você utilizá-la, fazer você usar essa cirurgia. Nós temos cada vez mais medicações, sejam as injetáveis,
sejam outros tipos de medicação via oral, que nós podemos usar. Então, não é porque você é operado de obesidade que olha, você não pode mais usar. Ao contrário, você pode usar. E em muitos pacientes o efeito é ainda melhor, porque ele vai ter que é sinérgico a cirurgia bariátrica. Não só a cirurgia, dele. mas o uso da medicação, que é absolutamente fantástico. E o mais importante, não tenham vergonha, gente. Nós não estamos lá para brigar com você que voltou a engordar. Para julgar, a gente está ali numa função de ajudar, né? Nós estamos numa função de ajudar, de te falar sim, de trazer as verdades. Falar, olha, você está fazendo isso, você está ganhando, voltou a ganhar peso por causa disso, disso e disso. Eu entendo que a vida é difícil, eu entendo que cada um tem uma razão. Nós não estamos lá para falar, olha, a sua razão é menos difícil ou mais difícil. Nós estamos lá para tratar fatos. Olha, o fato é, desse jeito não vai dar certo, vamos mudar. E nós estamos lá para te ajudar a mudar, seja com o tratamento clínico, seja com o cirúrgico. Né? E hoje tem cada vez mais, a gente tem estudado essas cirurgias revisionais e elas são cada vez mais realizadas e com bons resultados, que acho que é o ponto mais importante. Com certeza. Então nós temos visto cada vez mais. Nós estamos voltando a fazer uma cirurgia que nós fazíamos há muito tempo atrás, que são as bipartições intestinais, né? Justamente como um ato de uma cirurgia revisional, uma cirurgia extremamente potente, com o que a gente vai chamar de breque ileal, né? Para que o paciente volte a perder peso. Que tem o estímulo ileal, né? O paciente acaba perdendo peso também. Eu acho que é um ponto, né? É uma visão. Agora, nós temos que entender que esse paciente precisa ser acompanhado. O que nós não podemos perder é o acompanhamento desse paciente. Que é o mais importante, né? E que muitas vezes é ali que está a falha Você sabe que nós temos muito paciente que, às vezes, ele começa a ganhar 3, 4 quilos e ele fica envergonhado de voltar porque ele ganhou peso, ou fica com receio de voltar achando que nós vamos dar bronca. E muitas vezes ele leva muito tempo para voltar e aí, em vez da gente tratar 3, 4, nós estamos tratando 20. Sim. Gente, não deixem. Ganhou 1, 2 quilos, volta lá. É mais fácil a gente tratar 1, 2, 3, 4 quilos do que esperar ganhar 20. Quando você ganhar 20, você vai ter que perder 20. É mais difícil. E o reajuste também é muito maior, né? Muito mais complicado, claro. Você está errando mais, né? É como se diz, né? Você pegou o trem errado. É melhor você parar na primeira estação. Senão tem que voltar muito. Senão você tem que voltar muito. Exatamente. Perfeito. E resto lá, mais alguma outra coisa que você queira comentar? Um ponto interessante que eu acho que já é de conhecimento nosso, técnico, né? Mas para quem está nos assistindo, eu acho que é interessante falar, é a relação de como a bariátrica traz benefício para o paciente em relação a conseguir reduzir a incidência de câncer, né? Nossa. Então, isso foi inclusive uma aula que teve na sala principal, justamente pela relevância do assunto. Eu até chamei a atenção no meu Instagram para isso, porque uma colega cirurgiã oncológica perguntaram para ela, né, qual que era a relação do fator genético com o surgimento de cânceres no geral. E ela colocou que apenas 10%, é o que tem nos estudos, tem um fator genético associativo assim, direto. O resto tem a ver com o comportamento, com o que você foi exposto ao longo da vida, e daí entra os mecanismos pró-inflamatórios, como a obesidade, né? Então, no final das contas, o que a palestra do Congresso trouxe? A gente consegue cerca de 30% dos cânceres serem reduzidos. E isso é muito interessante, né? Pensa um paciente que é obeso, que tem história familiar de câncer, eu estou conseguindo dar sobrevida para ele. 2 vezes ainda, né? E eu vou te falar, eu acho que se bobear é até mais, porque esses estudos para mim são preliminares. Porque olha só, câncer tem a ver com processo inflamatório. Então a cirurgia bariátrica age diretamente no fato de que se você emagrece, a gente diminui o processo inflamatório. Tem muito tipo de tumor que ele é baseado em hormônios, em deteriorização ou alterações de padrões hormonais. A obesidade tem uma relação direta. E quando a gente faz o paciente emagrecer, nós trazemos muitas vezes eles para comportamentos hormonais melhores. Terceiro, a razão da obesidade. Então, muitas vezes você está obeso porque você tem hábitos de vida horrorosos, como comer produtos mais industrializados, tomar mais refrigerantes, fumar ou outras coisas. E muitas vezes, ao trazer esse paciente para fazer uma cirurgia bariátrica, nós estamos induzindo ele a ter uma vida mais saudável, ou seja, ele comer melhor,
comer um alimento mais natural, ter uma escolha melhor. Então, assim, você está alterando o comportamento de vários tipos de câncer em hormônios, hábitos de vida, hábitos sociais dessa pessoa e a própria obesidade, diminuindo fatores inflamatórios. Eu, sinceramente, acho que nós... Concordo com você. Se a gente conseguisse... Se mensurar isso de forma adequada... Seria muito mais. É difícil mensurar, mas seria muito. O ganho deve ser muito maior. Com certeza. E quanto mais esse paciente estiver saudável, ainda melhor, né? Porque nós estamos falando de câncer fora de todas as outras doenças cardiovasculares que nós estamos melhorando. Que matam bastante diretamente. Também, né? Doenças degenerativas como diabetes, como nós falamos aqui, é fundamental a gente corrigir nesse tipo de paciente. Com certeza. E qualidade de vida, né? Você sabe que nós estamos falando cada vez mais, eu estava batendo papo com o pessoal já semana passada, cada vez mais no o quanto que a obesidade priva o paciente da sua vida. Quanto que a obesidade tira de liberdades tão pequenas dos pacientes ao longo da vida. Eu não sei se você já ouviu alguma história... Vários relatos no consultório, que você queira relatar, mas assim, nós temos relatos de pacientes que não conseguem cruzar a perna, pacientes que não conseguem amarrar o tênis, pacientes que não podem escolher a roupa que querem porque estão acima do peso. Porque ele vai lá, puxa, eu queria tanto usar essa roupa e não ficou legal, não está legal. E muitas vezes você acaba deixando de sair de casa, você acaba deixando de ir num lugar, deixando de fazer alguma coisa por causa da obesidade, deixando de fazer, vamos amanhã fazer um trekking, uma caminhada, vamos amanhã num parque, puxa, não posso ir porque justamente estou obeso. Tem vários relatos no consultório, né? Eu sempre que eu ouço um discurso igual ao seu, eu me lembro de um vídeo que circulou um tempo na internet, que eu achei bastante interessante e me fez refletir o quanto que isso dificulta a vida dos pacientes, né? A obesidade. É um pai obeso com um carrinho de uma criança. Ele tira a criança de dentro do carro, estaciona o carro, tira a criança de dentro do carro, do bebê conforto, e coloca no carrinho. Na hora que ele vira para fechar a porta, o carrinho desce. Só que ele é obeso, ele não consegue correr atrás do carrinho e tá vindo um outro carro. Eu fico imaginando, me coloquei na situação do pai, o desespero de um pai que não consegue correr atrás do carrinho da criança e tá vindo um carro em direção ao filho. Isso é completamente desesperador, né? Óbvio que é um vídeo que é uma situação extrema, né? A gente estava falando de situações mais simples, mas isso acontece, né? Então, o tanto que a pessoa tem que mexer no que ela vai fazer naquele momento da vida, do dia dela, como que ela tem que se programar para justamente não cair em situações extremas desse jeito e acabar numa tragédia, que é o que poderia ter acontecido no vídeo. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu nem devia estar falando, mas eu tô com uma pessoa da família que machucou o pé, teve um entorse no pé, não tem uma fratura, não tem absolutamente nada, mas que está passando uma dificuldade muito grande por estar com um sobrepeso grande. Não está conseguindo andar, vai ter uma recuperação de uma entorse muito mais complicada, dependendo muitas vezes de outras pessoas para ajudar em uma série de coisas, porque tem ali um grau de sobrepeso, um grau de obesidade em cima de um tornozelo que agora está machucado. Quer dizer, olha, eu estou gordinho, minha vida está indo super bem, tá ótimo. Torce o teu pé. Uma coisa que para uma pessoa magra, torci o pé, beleza, eu ando, dou uma mancada. Se você for gordinho, se você estiver acima do seu peso, se você estiver com obesidade e torcer seu pé, você vai ver como é ruim você tentar andar, você tentar fazer sobrecarga em cima de uma articulação absolutamente machucada. Então, assim, a obesidade, além de tudo, ela vive naquele borderline, assim, que nada pode dar errado, porque se acontecer alguma coisa, é uma enfermidade muito grande. Então tem muito gordo, eu sou saudável, eu sou gordinho, mas sou saudável. Isso também é um mito, né? Que as pessoas começaram a divulgar nas mídias e é um grande mito. É importante a gente deixar isso bem claro aqui. Exato. Não existe obesidade saudável. Não, obesidade é uma doença crônica. Não tem né? onde falar. Então a gente tem que tratar. E muita gente vive nisso, vive esse equilíbriozinho, sabe? Não, tá tudo bem desde que eu não pegue um resfriado, desde que eu não torça meu pé, desde que eu não tenha um problema a mais. Aí tá tudo bem. Tudo tranquilo, né? Mas vive um borderline muito ruim, eu acho isso péssimo.
Eu acho que toda doença começa com o paciente também aceitando que tem a doença, né? Com certeza. E passa por isso. O paciente aceitar que tem para a gente poder tratar. Pedir Eu ajuda. acho que da obesidade é difícil porque é difícil de ver ela como doença, né? Nós não temos aí no marcador um exame que você faz e fala, você tem obesidade. Nós usamos peso, altura e tentamos determinar. E também não conseguimos identificar como ver o agravo dessa doença ao longo do tempo. Sim. Bem, eu queria falar mais uma coisa com você, agora acho que talvez nada a ver com a obesidade. Eu queria falar um pouco com você sobre cálculos de vesícula biliar, que eu acho que é uma patologia absolutamente comum, frequente. Né? Eu acho que os melhores estudos, 30% da população tem cálculos de vesícula, ou vão ter cálculos de vesícula. Você vê dessa forma ou você vê alguma coisa com mais do que 30% ainda? O que eu vejo no consultório é que os números me parecem ser um pouco maior do que esses 30%, né? Eu imagino que tem a ver com a nossa geração que come muito mal. Sim. Né? Então, a gente acaba vendo esse número um pouco mais acentuado no consultório. Quais são as razões para você do cálculo de vesícula? Primeiro, o estímulo alimentar errado, né? Então, eu gosto de usar uma analogia no consultório com os pacientes, que não é a analogia mais correta, mas eu acho que faz entender como que funciona, né? Existe um estímulo de produção da bile, e a bile chama sais biliares, né? E é muito semelhante ali o saleiro de casa. O saleiro de casa a gente coloca arroz dentro do saleiro justamente para o sal não virar um monte de pedrinha e juntando grumos, digamos assim. E os sais biliares, a depender do estímulo alimentar, você produz bastante, vai depositando no fundo da vesícula, que é uma bolsa que armazena esses sais, e esse depósito vai transformando em cálculos, né? E o problema desses cálculos aí é se ele tiver parar em algum dos tubinhos, eu gosto de chamar tubinhos da vesícula ali, ou de alguma das vias que ele circula, e que aí dão os grandes problemas de cirurgias de urgência, né? Você acredita na característica genética do cálculo de vesícula? Acho que tem um fator genético, mas eu acho que ele não é o principal. Como uma grande parte das doenças, o fator genético está ali, mas se você não tiver o fator comportamento e meio, não vai para frente. Inclusive, tem muitas pessoas que perguntam para a gente, porque o paciente que faz cirurgia bariátrica tem que tirar a vesícula. Eu continuo com a mesma estatística, uns 30%. Sim. Não, acho que nunca passou muito disso. O que todo mundo tem que entender é que os sais biliares que a doutora está falando, eles são absorvidos pelo intestino. Sim. E muitas vezes, quando o paciente começa a ter uma perda de peso muito rápida, muito abrupta, que é o pós-operatório da cirurgia, a gente tem naquele momento um pouco de alteração da captação desses sais biliares, o que aumenta ou diminui eles. O depósito deles dentro da vesícula. E depois o depósito dentro da vesícula. Somados a uma vesícula que muitas vezes não funciona adequadamente, não tem um estímulo adequado ao funcionamento, tem os cálculos de vesícula. Sim. E aí, doutora, tem um cálculo de vesícula pequeno, grande, médio, 2, 1, qual é o tratamento? Existe tratamento diferencial para você de cálculo de vesícula? Tem alguns alguns colegas que gostam de tratar cálculo de vesícula tomando algumas medicações, não acho que seja o mais indicado, né? Eu acho assim, tem um cálculo na vesícula, o paciente, claro que a gente vai avaliar de forma individualizada, mas operar, né? Tirar a vesícula. Eu acho que o que a gente pode deixar claro para todo mundo é que o cálculo da vesícula, ele se forma também por uma patogênese, né? Por uma gênese da própria vesícula, da presença do estilo de vida. Então, em primeiro lugar, nós não temos como tirar o cálculo. Quando a gente faz essa é uma dúvida frequente no consultório, né? É porque eles confundem com o cálculo renal. Com o cálculo renal. Gente, a diferença fundamental para nós, o cálculo renal para o cálculo de vesícula, é o cálculo em si, embora a gente chame de cálculo de pedra, eles são completamente diferentes. O renal é uma coisa, o da vesícula é outra. A gênese da formação é completamente diferente. Exatamente. E talvez o mais importante, a gente tenta retirar cálculo renal porque nós não podemos tirar o rim, porque Sim. o rim é um órgão absolutamente vital. Já a vesícula, nós podemos retirar. Normalmente você não vai ter nenhum tipo de sequela ou problema de alteração, nem da alimentação, nem de nada, por causa da ausência da
da vesícula. Então a gente resolve de uma vez esse tipo de problema. A gente cai mais uma vez naquele risco-benefício, né? Exato. Principalmente os pacientes pós-bariátrica. Então, o paciente manifestou o cálculo ali pós-cirurgia, tem o cálculo na vesícula, a gente não vai correr o risco dele chegar numa situação de urgência, ter uma colecistite, que é a inflamação da vesícula. Nós já falamos sobre elas. Calma lá, que eu acho que a gente tem que falar um pouco antes disso, porque eu acho que tem muita história para a gente contar em relação a isso. Mas você falou de uma medicação. Que medicação que você vê para cálculo de vesícula? Eu vejo o pessoal usando alguns, tanto remédios aí dessa linha, como que o pessoal fala hoje? De dissolver o cálculo. De diluir, dissolver o cálculo. Você sabe de quando que são esses remédios? 1969. 1960. Eu ia chutar a década de 60. Década de 60. Foi-se criado os ácidos ursodesoxicólicos para tentar dissolver cálculos de vesícula e tal, né? Gente, é um remédio tão ineficaz que desde 1960 ele existe. E a cirurgia de vesícula ainda é a cirurgia mais realizada no mundo inteiro, porque a efetividade dessa medicação é muito pequena. E o que a gente precisa entender, fundamentalmente, do cálculo de vesícula, é que quando o cálculo está dentro da vesícula, muitas vezes o paciente não tem sintomas. Mas o nosso grande problema é que se o cálculo sai da vesícula, ele precisa passar por um tubo que se liga ali entre o fígado e o intestino e que tem um pâncreas no meio do caminho. E se ele impactar, se ele causar processo inflamatório nessa passagem, ele causa doenças gravíssimas como uma pancreatite. Então, muitas vezes, tentar dissolver para fazer com que esse cálculo possa sair com mais facilidade da vesícula... Às vezes até aumenta o risco de uma doença muito mais grave. Você transforma um cálculo grande num cálculo pequenininho que na hora do tubinho não é tão pequeno assim, não vai passar. Sem contar que você teria que usar o ácido para o resto da sua vida, para impedir novas formações desses cálculos. Então, assim, é totalmente inviável o tratamento clínico para cálculo de vesícula. Então, não existe tratamento com remédios. O tratamento do cálculo é cirúrgico. E aqui não importa se ele é se são dois, três, se ele é pequenininho, se ele é médio ou se ele é grande. São todas coisas da mesma doença. Então, o que era pequenininho vai ficar grande, o que era 1 vai virar 2. Então, assim, quanto mais rápido intervir, menor a chance ou menor o risco de você desenvolver. O que a doutora vai explicar para vocês agora, que é uma colecistite, é uma inflamação aguda da vesícula. Então, assim, o que a gente pesa na hora de indicar, e por isso que a gente indica a cirurgia da vesícula e é a mais feita no mundo, porque existe o risco de a gente ter que operar esse paciente numa situação muito pior para o paciente, de muito mais risco, uma vez que a vesícula está ali alocada perto de órgãos nobres, né? Então, a inflamação na vesícula, a infecção, faz com que a vesícula, de fato, fique cirurgicamente muito mais difícil. Com a chance de lesão dos órgãos que estão próximos ali, muito mais alta. E fora que o paciente entra num quadro, né, de dor, febre, muitas vezes tem náusea, vômito, né, e procura o pronto atendimento, e operar numa situação de urgência, em vigência de um quadro infeccioso, o risco cirúrgico é muito maior, né? E hoje a cirurgia da vesícula é uma cirurgia tão mais comum para nós da medicina, que quando operada de maneira eletiva, ou seja, quando a gente consegue identificar, operar o paciente sem ter nenhum sintoma, sem nada, é uma cirurgia que muitas vezes você faz de manhã e vai embora à tarde. É uma cirurgia... Baixo risco. Tem baixíssimo risco. Aí se você ficar lá com o teu cálculo, é que eu não sinto nada, é porque eu fui às vezes num clínico e falou que não tem problema, vamos acompanhar aí, não vai enrolando, nada. Arrastando. Vai enrolando, vai arrastando, até chegar uma hora que aquilo vira uma inflamação aguda. E aí você tem que operar na vigência de uma infecção, por vezes sem um preparo adequado. Quantas vezes você já viu ou já teve que converter, né? Que é fazer aquele corte, em vez de operar por vídeo, que é uma cirurgia muito menos invasiva, justamente porque estava um processo inflamatório. Com certeza, isso acontece, né? Já. Então, o ideal que a gente recomenda para os nossos pacientes identificou o cálculo na vesícula, opera. Não tem, gente. Você foi lá, fez o ultrassom. Melhor diagnóstico é ultrassom, tá? Melhor que ressonância,
melhor diagnóstico para cálculo de vesícula, fazer ultrassom de abdômen. Fez ultrassom de abdômen, tem cálculo de vesícula, opera. Procura um cirurgião da sua confiança, seu cirurgião e procura opera. o Instituto Sim. Castro, nós fazemos a cirurgia, ela é rápida, ela pode ser feita pelos seus convênios, nós atendemos diversos convênios para esse tipo de cirurgia, você faz de manhã, vai embora à tarde. A recuperação, muitas vezes, com uma semana, o paciente está plenamente recuperado. Cirurgia por vídeo, né? Recuperação muito mais rápida, né? Cirurgia de laser, como dizem os pacientes, que de laser não tem nada, mas uma cirurgia bem mais simples, né? Muito mais. Você sabe que hoje nós operamos um paciente que agora vai ficar pelo menos uma semana internado no hospital, que teve cálculo de vesícula há 10 anos atrás. Então, ele começou com cálculo, ele identificou um cálculo há 10 anos atrás, caiu nessa história de eu não sinto nada, eu não sinto nada, eu não sinto nada, foi levando isso com vocês. Para quem não sabe, a sintomatologia maior do cálculo de vesícula é uma dor, por vezes, às vezes só uma náusea, mas uma dor do lado direito do abdômen, às vezes indo um pouquinho para as costas. Às vezes pode ser uma dor fraca, pode ser uma dor forte, mas uma dor que passa. E às vezes não dá valor. Gases, meu intestino estava preso, comi alguma coisinha mais um pouquinho mais pesada, deixei lá. Ele foi indo, nós fomos operar ele hoje, ele tinha cálculos, não só na vesícula, como toda a via biliar. Ele está no momento com uma prótese na via biliar, ele teve lesão de duodeno, porque o duodeno basicamente grudou em cima dessa vesícula. Então teve uma lesão no duodeno. Nós tivemos que tirar essa vesícula basicamente aos pedaços. Vai ficar com dreno. Então uma cirurgia que ele poderia fazer hoje e está indo embora hoje à noite, vai fazer com que ele vá ficar hoje pelo menos uma semana internado no hospital, com baita risco de infecção, com risco de infectar essa prótese, ter que voltar no hospital daqui a alguns meses para tirar essa prótese, para conseguir terminar de resolver um problema que em uma cirurgia de 30, simples, 40 minutos a gente resolveria. Por quê? Estou com cálculo, não vou fazer nada, vou empurrar com a barriga. Dá para esperar. Dá para esperar. Está errado. Tem cálculo, opera. É a melhor situação que você tem hoje. Com certeza. Agora vamos falar então de uma outra patologia comum da vesícula. Como é que você vê os pólipos de vesícula? Ou melhor, o que é um pólipo de vesícula? Pólipo de vesícula é como se fosse uma proliferação da mucosa da vesícula, né? A gente tem todo órgão dentro do nosso corpo, tem várias camadas de célula, né? E a vesícula também. E o pólipo é como se fosse uma proliferação justamente da mucosa da vesícula. Você fala isso, eu gosto de falar que é como se fosse uma verruga, uma ruga. Bem parecido. Que vai nascendo conforme a gente envelhece, né? Vai acumulando conforme o envelhecimento. E o grande ponto do pólipo é que a gente não tem a gente tem um exame ultrassom, a gente já consegue identificar que tem o pólipo, mas a gente não consegue ir lá e biopsiar o pólipo da vesícula para ver se é só um crescimento da mucosa mesmo, normal, ou se é um crescimento anormal e pode virar um câncer. Então, esse é o grande X da questão em relação ao pólipo. Então, o pólipo, ele tem algumas recomendações, né? Dependendo do tamanho do pólipo, a gente tem indicação, sim, de tirar a vesícula. E a gente tem já alguns pacientes que a gente tirou a vesícula por causa disso. Mais uma vez, porque a gente não pode comprar o risco daquele pólipo, uma vez que a gente não consegue biopsiá-lo, se ele for grande, de ser um câncer. Né? Perfeito. Agora, tem alguns pólipos que são tamanhos menores que a recomendação científica é de acompanhar e se eles mudarem o tamanho, aumentarem, a gente indicar a cirurgia. Eu gosto muito do não cresce. Um único pólipo de menor que 1 centímetro e que não cresce. Aí beleza, dá para acompanhar, cresceu um pouquinho. Tem mais de um, eu indico cirurgia, infelizmente mesma coisa, cirurgia retirada da vesícula. Sim, mas não dá para comprar o risco. E é um órgão que a gente consegue viver sem ele, né? Vida normal. Uma vida normal e o risco de ter um pólipo ali que vai desenvolver um câncer e tal, não faz menor sentido. Não tem porquê, Não tem porquê. Eu acho que algumas coisas na medicina pode ser que um dia a gente mude, pode ser que um dia a gente tenha um remédio mais efetivo para tratar,
Mas tem doenças da vesícula hoje, para mim, são de patologia praticamente todas cirúrgicas. Sim. Vai lá, retira a vesícula Sim. e resolve o problema. Não tem essa história igual o renal, de ficar tomando água para melhorar. Para aliviar o cálculo? Né? Não tem, infelizmente, da vesícula. A gente até pede para o paciente comer menos gorduras, tomar cuidado com as gorduras que a gente não vê, como os derivados de leite, Sim. ou as castanhas, os nuts, que são extremamente gordurosos, mas não tem muito o que fazer, opera. Até porque muitas vezes, você sabe uma outra história que eu conto para muito paciente, é que como muitas vezes o paciente que tem cálculo, ele pode entrar em crise por comer gorduras, muitas vezes ele acaba tendo crise quando ele está viajando. Porque quando a gente está viajando, a gente sai da dieta. Quantas vezes a gente vai, por exemplo, ficar num hotel e aí você vai já no café da manhã, tem lá um bacon. Coisa que hoje não é uma coisa comum da gente acordar, fazer um bacon para comer no café da manhã. Mas quantas pessoas que às vezes estão lá no hotel, tem o bacon, tá lá parado, vou comer. E acaba aumentando o teor de gordura e acaba me tendo uma crise no meio de uma viagem, no meio de umas férias. O que é extremamente desagradável, né? Sem contar que aí você tá fora de onde você conhece todo mundo, você não conhece o hospital para onde você vai. O custo efetivo desse tratamento pode ser muito mais alto. Então, de novo, trata. E fazer o ultrassom do abdômen como uma rotina, uma vez por ano, tem sido uma coisa bastante interessante. Tenho pedido bastante. Também tenho pedido para todos os pacientes. Eu acho que vale a pena fazer pelo menos uma vez por ano, dar uma checada, ver se está tudo bem, que eu acho que é muito válido nesse sentido. Um exame simples, um exame quase que inócuo, que pode ser feito sem nenhum tipo de problema. É isso. Perfeito. Doutora Meiriane, você quer comentar mais alguma coisa? Não, mais uma vez, um prazer estar aqui. Muito obrigado. Conversando com você, falando, trazendo verdades para os nossos pacientes, para quem acompanha o canal, né? Perfeito. E convidar mais uma vez vocês para irem conhecer o Instituto, tirarem as dúvidas, marcar uma consulta, se quiser conversar, conhecer a gente pessoalmente também. Fiquem à vontade, estamos lá quase todos os dias, né? Perfeito. E é isso. E nós estamos lá para tratar todos os tipos de dores abdominais, então muitas vezes você que está em casa tem uma dor abdominal, eu comi demais no final de semana, eu não comi demais, bebi, estou tendo dor abdominal, estou tendo dor de estômago, estou tendo azia, meu intestino não está funcionando adequadamente, gente. Não precisa ir em pronto-socorro, não precisa pegar fila de pronto-socorro, é só ligar no instituto. Consulta. No Instituto nós temos toda a nossa equipe para atendê-los o mais rápido possível. Na maioria das vezes em menos de 48 horas para você não precisar. Se você tiver com dor, tiver necessidade, é só ligar lá, falar, gente, estou com dor, nós estamos lá para te ajudar, para te encaixar. É só vir com a gente. Nós estamos lá para tratar toda essa parte gastrointestinal, então tudo que vocês precisarem, só mandar, só vir com a gente, que nós estamos lá para ajudar. Eu, doutora Meiriane, doutora Juliana, doutor Luiz, doutor Gustavo, doutor equipe Thiago. Toda de prontidão, sempre tem alguém no instituto que vai poder te auxiliar, te atender, te acompanhar da melhor forma possível. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. De novo, nós vamos deixar sempre os QR Codes aqui para quem precisar, para quem quiser nos assistir, para quem quiser fazer perguntas para nós, para quem quiser trazer dúvidas ou contar histórias, nós estamos aqui para ouvi-los também. Com certeza. Muito obrigado e até a próxima. Até.